Preste atenção nas seguintes coisas que são importantes. Os métodos de dedução semântica da lógica proposicional são mecanismos ou procedimentos de decisão. O que significa isso? Dada uma fórmula H, utilizando, por exemplo, o tablô semântico da lógica proposicional, que é um procedimento, nesse caso é possível decidir se H é ou não satisfatível. Lembra, dizer que um método decide significa dizer que ele responde à questão sobre a satisfatibilidade, por exemplo, de uma fórmula H, sem entrar em loop ou entrar por um conjunto sem fim de operações. Isso é importante. Decidir significa, em algum momento, dar a resposta. E nesse caso a resposta é a seguinte: afinal, H é satisfatível ou não é satisfatível? No caso da lógica proposicional, o método dos tablôs semânticos nos fornece um procedimento que decide essa pergunta. H é satisfatível? Os tablôs semânticos sempre nos dão uma resposta, é um método que decide, que dá uma resposta. E nesse caso, analisando o tablô, é possível sempre decidir se H é ou não satisfatível. A questão é a seguinte: e em relação à lógica de predicados? Será que temos um procedimento que decide sobre tal questão? Por exemplo, dado uma fórmula, será que existe um procedimento que decide se a fórmula é ou não satisfatível? Observe que estamos considerando uma fórmula qualquer. Dado uma fórmula qualquer, o procedimento analisa a fórmula e decide, sem entrar em loop, se H é ou não satisfatível. No contexto da lógica de predicados, as coisas realmente não são tão simples. Temos o teorema da indecidibilidade. Veja o que isso significa. Teorema: o conjunto das fórmulas da lógica de predicados que são satisfatíveis é indecidível. Esse é um resultado importante. Por quê? Primeiro, porque o conjunto das fórmulas que são satisfatíveis na lógica proposicional e não na de predicados é decidível. Quando passamos para a lógica de predicados, temos agora a indecidibilidade. Então observe que aquilo que ocorria na lógica proposicional já não mais ocorre na lógica de predicados. Vamos tentar entender um pouco mais sobre esse importante resultado. Considere aqui esse conjunto, o conjunto das fórmulas da lógica de predicados. Nesse conjunto, temos uma parte que é a parte das fórmulas satisfatíveis e o seu complemento, o conjunto das fórmulas que não são satisfatíveis. Ou seja, para as fórmulas desse conjunto, existe interpretação que as interpreta como sendo verdadeiras. Mas, para as fórmulas desse conjunto que está no complemento, não existe interpretação que as interpreta como sendo verdadeiras. A questão é a seguinte: será que existe um procedimento que decide esse conjunto? Ou seja, será que existe um procedimento que decide quem são as fórmulas que estão nesse conjunto, que fazem parte desse conjunto? A resposta é não. Não existe procedimento que decide que decide esse conjunto. O que significa tal fato? Olha,
Suponha um procedimento A, um algoritmo, um certo procedimento no qual as instruções são bem definidas e claras. Dada uma fórmula H, imagine que esse procedimento responda sim se H pertence a SAT, se H é uma fórmula satisfativa. E responde não se H não pertence a SAT, ou seja, não é uma fórmula satisfativa. O que esse teorema nos diz é que não existe um procedimento A que nunca entre em loop. Ou seja, um procedimento que funciona nesses termos, eventualmente, para alguma fórmula, ele entra em loop. Falando de outra maneira, não existe um procedimento B que nunca entre em loop também nessas condições. Como assim? B é um procedimento que, dado uma fórmula H qualquer, ele responde sim se existe um tablô semântico fechado associado a não H. E responde não se não existe tablô semântico fechado associado a não H. Observe a diferença entre esse caso e esse caso. Aqui estamos falando de satisfatibilidade e não satisfatibilidade. Aqui estamos falando de tablô fechado associado a não H, da existência e da não existência. Da mesma maneira que não existe esse procedimento que nunca entra em loop nessas condições, também não existe esse procedimento que nunca entra em loop nessas condições. Por que isso? Olha, se existisse tal procedimento B, que nunca entra em loop, então SAT, esse conjunto, seria decidível. Isso é um absurdo, porque sabemos, pelo teorema, que SAT não é decidível. Conclusão disso tudo aqui. Dada uma fórmula qualquer, não é possível decidir se existe ou se não existe tablô semântico fechado associado a não H. Dada uma fórmula qualquer procedimento que tenta responder sobre a existência ou não do tablô semântico fechado associado a não H, pode, eventualmente e necessariamente, em muitos casos, entrar em loop. É claro que estamos falando de uma maneira bem informal. São apenas ideias. Não estamos falando da demonstração, por exemplo, desse teorema da indecidibilidade. Por que isso? Olha, isso é para mostrar que, quando começamos a pensar sobre essas coisas, sobre fórmulas da lógica de predicados, que possuem quantificadores, fica tudo muito mais difícil. Até decidir satisfatibilidade já não é mais possível. Veja mais algumas ideias sobre a indecidibilidade. Como vimos, o conjunto das fórmulas da lógica de predicados que são satisfatíveis é indecidíveis. Da mesma maneira, também são indecidíveis os conjuntos das fórmulas válidas, contraditórias, pares com implicação, pares com equivalência e assim por diante. Um outro fato. Suponha que H é uma fórmula satisfativa. Bom, mas se é satisfativa, isso equivale a dizer que existe uma interpretação que a interpreta como sendo verdadeira. Algumas questões importantes são essas aqui. Se existe a interpretação, como encontrar essa interpretação? Uma outra questão. Será que existe um procedimento que determina I e um procedimento que o faça de maneira eficiente? Mas se estamos falando de eficiência, afinal, o que significa ser eficiente nesse contexto? O que estamos apresentando aqui são ideias informais, evidentemente, mas que nos chamam a atenção de questões interessantes. Por exemplo, a questão da indecidibilidade não é válida não apenas para fórmulas satisfatíveis, mas também para
outros conjuntos de fórmulas. Além do mais, se uma fórmula é satisfatível, podemos perguntar como encontrar a interpretação que a satisfaz. Se existe procedimento eficiente que determina tal interpretação. E se falamos de eficiência, o que significa isso? Questões relevantes que são estudadas no âmbito da lógica. Ao terminar o capítulo, o estudo dos tableaus semânticos na lógica de predicados, isso nos mostra algumas coisas interessantes. Primeira delas, como a introdução dos quantificadores faz tudo muito mais difícil. Outra coisa, como que aparecem questões importantes e relevantes já na primeira ideia que a gente tem a respeito dessas coisas, dessas formas com quantificadores. Decidir, identificar, procedimento eficiente, coisas desse tipo. Por que falar dessas coisas de maneira informal? Olha, é claro que é também nosso objetivo nesse curso estimular você a continuar estudando lógica. Esses assuntos relevantes são assuntos próprios do domínio da lógica. Lembre disso.